E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Turma, vamos começar aqui a nossa segunda aula sobre direitos e garantias fundamentais, certo? Na primeira aula a gente viu a parte introdutória e hoje vamos iniciar falando desses direitos e garantias fundamentais. Lembrando que esses direitos são divididos em grupos. São eles direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. São 5 grupos ao todo, tudo bem? Então, nesse bloco, vamos tratar os direitos e garantias individuais, tá certo? Lembrando, pessoal, esse é um assunto um pouco extenso, tá? Ele é assim, um pouco longo, tem bastante regra, mas ele é até simples, tá? É até fácil de estudar, ok? Ele é só um pouquinho longo, mas isso faz parte da brincadeira e cai muito em prova, tá bom? Então, pessoal, antes de começar a nossa aula, pedir aqui para vocês aquele favorzinho, né? Ó, curta, inscreva-se e compartilhe aqui no nosso canal, tá, turma? Então, dá essa força aqui pra gente, para que possamos continuar fornecendo videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu concurso público, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa segunda aula sobre direitos e garantias fundamentais, ok? Então temos aqui, para quem não me conhece, para quem caiu agora no canal ou para quem esqueceu meu nome é Iane Gentil, serei seu professor de Direito Constitucional aqui no nosso canal, tranquilo? Então, vamos falar aqui dos direitos e garantias fundamentais, aula 2, beleza? Vamos falar dos direitos e deveres individuais e coletivos, lembrando, é aquele primeiro grupo dos 5, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, os direitos e garantias individuais direitos e garantias fundamentais, no caso, eles estão no artigo 5º da Constituição, tá? Então, temos aqui, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, tá, pessoal? Não é só brasileiro não, tá bom? Pisou aqui no nosso território, já está abarcado por esses direitos, tá bom? Então, os estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, pessoal, esse aqui é um texto copia e cola da Constituição. Então, os direitos e deveres individuais e coletivos, ele tem uma divisão interna, tá bom? Que são eles, no caso, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Nesse bloco aqui, vamos trabalhar alguns desses aqui. Não vai ser todos não, vamos dividir um pouquinho, porque, como eu falei, é bastante longo, certo? Então, temos aqui, ó, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, certo? Então, esses são direitos e deveres individuais e coletivos. Pessoal, não vão confundir as coisas, tá? Lembra que eu falei para vocês que os direitos e garantias fundamentais são 5 grupos, né? Direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos e direito de nacionalidade. Então, são 5 direitos. Vamos ver os direitos e deveres individuais coletivos. E dentro desse grupo, temos a vida, a liberdade, a igualdade, segurança e propriedade. E é muito comum a banca inverter as coisas. Dizer que a vida, a liberdade ou qualquer um desses 5 é direito social, é direito de nacionalidade. Não, é direito e dever individual e coletivo. Certo? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Vamos falar aqui do nosso primeiro direito, que no caso é a vida, ok? Então vamos lá, pessoal, esse direito aqui, ele é bem abrangente, tá? Então aqui não é somente o direito de você estar vivo, além de estar vivo, também ter uma vida digna, tá? Então não é somente estar vivo, tem que também ter uma vida digna. Então vamos lá, primeira observação, direito de continuar vivo, tranquilo, é lógico. Direito de ter uma vida com dignidade, como eu falei agora há pouco. Que, pessoal, não adianta nada você estar vivo, né, e viver numa situação de penúria, uma situação de miséria. Então, assim, não vou dizer que não quer dizer nada, mas vamos pensar da seguinte forma, a pessoa veio aqui só para sofrer, está aqui nesse mundo só para sofrer? Não, pessoal. Então, é uma forma que o Estado tem de garantir, além da vida da pessoa, também garantir uma vida digna para essa pessoa, tá bom? Pessoal, primeira observação, não existe nenhum direito individual e coletivo que seja absoluto. Questão de prova certa, pessoal, não existe direito individual absoluto. Nem a vida é absoluta,
tá bom? Então temos aqui, ó, não é direito absoluto, temos a relativização do direito à vida. Professor, como assim? Por que não é absoluto? Pensa comigo, você pode matar? Você fala assim, ah, não posso. Pode sim. No Código Penal existem as excludentes de ilicitude, que no caso é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Então, só no Código Penal já tem aqui 4 formas que você pode matar a pessoa sem sofrer nenhum tipo de sanção, tá bom? Sem falar também nas formas permitidas de aborto e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, isso são hipóteses que tornam o direito à vida, ele não é absoluto por causa dessas hipóteses, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, existe a possibilidade de pena de morte no caso de guerra declarada. Olha aqui a primeira observação. Cai na prova, existe pena de morte no Brasil? Aí você fala não e você erra. Pessoal, sim, existe pena de morte no Brasil. Aí você fala, pronto, vou jogar o livro fora, vou desligar a aula. Que história é essa de que tem pena de morte no Brasil? Tem, pessoal, existe, a Constituição fala. A Constituição é bem clara. A única pena de morte que é aceita no Brasil é em caso de guerra declarada, tá? Tipo, o Brasil entrou em guerra com outro país, é lógico que vai ter morte, né, pessoal? E outra, também isso aqui é voltado para os desertores, tá bom? Os traidores da pátria. E, para fins de curiosidade, aqui no caso é para o pelotão de fuzilamento, tá bom? Então, vamos lá. Realização de aborto necessário quando a vida da mãe está em risco. Professor, quer dizer que até abortar pode? Pode. Existem as opções, a possibilidade de você realizar um aborto sem sofrer nenhum tipo de sanção penal, tá bom? Então temos aqui, ó, realização de o aborto necessário. Cuidado, pessoal, você que gosta de assistir um filmezinho americano, tá bom? As leis americanas funcionam lá, aqui são leis brasileiras, é totalmente diferente. Então aquela coisa, tá aqui naquele filme, a mulher está grávida, aí o médico pergunta para o esposo, você quer salvar a vida da esposa ou a vida da criança? Pessoal, aqui no Brasil não tem disso não, aqui a criança roda, tá bom? Então aqui prevalece o direito da vida da mãe, porque ela pode gerar outras vidas posteriormente. Então, se a gestação é de risco e pode causar a morte da mãe, o aborto nesse caso ele é permitido, tudo bem? Vamos lá. Realização de aborto sentimental. Aqui, pessoal, aborto sentimental é quando a mulher é vítima de estupro e ela, digamos, ela ficou grávida devido a esse crime bárbaro e ela também pode abortar sem nenhum problema. Tranquilo? Aqui temos aqui o aborto de feto anencéfalo. Pessoal, cuidado com isso aqui, muito cuidado. Aborto de feto anencéfalo é aquele feto que não possui cérebro. Então, se uma pessoa que não tem cérebro, é lógico que ela não vai sobreviver, pessoal, ela vai morrer. Agora, como é que a banca pode cobrar para vocês? A criança nasceu sem um braço, pode abortar? Não. Se ela já falta num bracinho, vai ter que nascer. Faltou os 2 braços, vai ter que nascer. Faltou os 2 braços e as 2 pernas, vai ter que nascer, tá bom? Pessoal, só é permitido o aborto da criança que não tem cérebro. E a banca vai jogar outras coisas para vocês. Síndrome de Down, doença não sei o quê, então e assim por diante. Então, o correto é quando o feto não tem cérebro, tá bom? Pessoal, isso aqui também é chamado de aborto eugênico, tá bom? Pode vir esse termo também na prova de vocês, aborto eugênico, certo? E temos aqui as células tronco embrionárias, tá? Decisão do STF, tá bom? Então, esse estudo também abarca aqui o direito da vida. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Beleza. Continuando aqui, pessoal, vamos aqui falar agora da liberdade. Lembrando, é vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Falamos da vida, agora é a liberdade. Professor, a vida é só aquilo? É só aquilo que cai, pessoal. Pode ficar despreocupado. Faça uma leitura do texto constitucional bonitinho, como eu falo para vocês sempre. Leitura de lei é obrigatória, tá bom? Que vai dar tudo certo, certo? Vamos lá falar agora da nossa liberdade, tá bom? Então aqui, pessoal, ele é um direito de primeira geração, tá? Lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade, primeira, segunda, terceira geração. Então a nossa liberdade é direito de primeira geração. São as formas de defesa perante o Estado. Aqui, pessoal, é o seguinte, é o que vai te proteger contra a arbitrariedade do Estado, tudo bem? Então temos aqui, dentro da liberdade, temos a liberdade de ação, liberdade de manifestação do pensamento, denúncia anônima, inconstitucionalidade da exigência de diploma de jornalista,
liberdade de consciência e de crença, escusa de consciência, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de associação e liberdade profissional. Eita, professor, vou ver isso aqui tudinho hoje? Agora, tá bom? Pessoal, mas calma, vê essa lista aqui. Nossa, professor, é muita coisa. Nada, é fácil, ó, mamão com açúcar, tá bom? Vamos aqui, continuando a liberdade. Primeira, liberdade de ação. Olha como é curtinha, pequenininha. Resume-se a legalidade, ou seja, possui 2 desdobramentos. Pessoal, aqui é o seguinte, temos um conceito legal. Por que dois desdobramentos? Fácil. Tem a legalidade para quem não é servidor público e tem a legalidade para quem é servidor público, ou seja, a legalidade para o particular e a legalidade para a administração pública, tá bom? Você que por enquanto ainda não passou em algum concurso, você no caso aqui vai ter a legalidade para o particular. Em breve você vai ter a legalidade para o servidor público, tá bom? E eu prometo a você que vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Temos a liberdade para o particular. No caso, o particular, pessoal, pode fazer tudo o que a lei não proíbe, tá bom? Ah, professor, então quer dizer, se não tiver descrito na lei proibindo, eu posso fazer? Exatamente. Ah, professor, eu quero andar fantasiado na rua, posso? Pode, a lei não proíbe. Ah, professor, eu quero andar armado na rua. Opa. Se você tiver quer dizer, se você não for militar, você não pode andar armado na rua de hipótese alguma, tá bom? Então, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe, tá certo? Beleza. E temos a legalidade para o poder público. Aqui só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. Aqui, pessoal, é mais voltada para o servidor público. Tipo, você quando passar no concurso, está lá no seu órgão público. Pessoal, não leva o sentimento para o órgão público. Pode dar problema para vocês, um problema muito grave, tá bom? Então, mais ou menos assim. Você passou no concurso para fiscal, aí você está lá na fronteira e passa aquela senhorinha bem velhinha, cheia de muamba. Aí você fala assim, eu sou fiscal, eu não vou aprender a mercadoria porque eu tenho pena da senhorinha. Meu irmão, você vai responder um PAD, você vai perder seu concurso, pode pegar uma cadeia no lombo. Então, assim, não leva o coração para o concurso, pessoal. O cargo público, você é a imagem do Estado, o Estado não tem sentimento. Certo? Então você tem que fazer tudo o que a lei manda ou autoriza. Se a lei manda você parar qualquer pessoa que passar com bamba, você vai ter que parar a velhinha, não tem pra onde correr, e apreender a mercadoria dela se for necessário. Tá bom? Ah, professor, surgiu um caso totalmente novo que não está previsto em lei. O que eu faço? Você faz nada. Você fica inerte. Se tem algum caso novo que não está especificado em lei e não tem como usar nada parecido para justificar a sua ação, você não faz nada, você fica inerte. Esse é que é o ponto, tá bom? Continuando aqui, pessoal, temos a liberdade de manifestação do pensamento. Aqui, pessoal, a manifestação do pensamento é livre e está associada ao pluralismo político. Professor, quer dizer que aqui eu posso pensar qualquer barbaridade que eu quiser? Pensar, sim, tá bom? Dependendo do que você estiver pensando e executar, aí pode ser considerado crime. Mas a manifestação do pensamento é livre e está associada ao pluralismo político. Pessoal, não vão pensar que isso aqui, pluralismo político, é só com relação a partidos políticos ou outra coisa. Não, aqui é pluralidade de ideias. Aqui envolve tanto política, religião, vida civil e assim por diante. Tá bom? Então aqui é pluralidade de ideias, certo? Então vamos lá, primeira observação, pessoal, é vedado o anonimato. Você pode pensar a barbaridade que você quiser, mas você não pode se esconder. Se você for verbalizar, tem que mostrar a cara, tá bom? Não pode se esconder não, é vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta nas esferas civil, administrativa ou penal. Então, pessoal, dependendo do que você está pensando, dependendo do que você falou, você pode responder civilmente, administrativamente e penalmente. Ah, professor, quer dizer que eu vou responder por 3 ao mesmo tempo? Exatamente. Não é bis e idem, pessoal. Bis e idem é quando você é condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Nesse caso aqui, não ocorre bis e idem. Porque o bis e idem só acontece quando for 2 vezes no mesmo crime, na mesma esfera. Aqui são 3 esferas diferentes. Então, dependendo da barbaridade que você falar, você vai responder na esfera civil. Aqui você vai ter que pagar a indenização. Você vai responder na esfera administrativa. Aqui você pode perder seu cargo público. E também pode responder na esfera penal. Aqui é pegar uma cadeia no lombo.
tá bom? Então, dependendo do seu pensamento, da sua manifestação, você pode responder nas 3 esferas diferentes, cumulativamente ou isoladamente, tá bom? Então, temos aqui, na esfera civil, administrativa ou penal, de forma individual ou conjunta, proporcional ao agravo, tá? Então, você não vai responder além da conta, tá? É proporcional ao que você falou. Além da indenização por dano moral, material e à imagem, de forma individual ou conjunta. Olha o rolo que tu pode se meter aqui se você falar demais, falar asneira demais, tá bom? Então, o pensamento é livre? Lógico que o pensamento é livre, mas você, se fizer alguma bobagem, vai ter que arcar com as consequências. Tudo bem? Então aqui você pode responder na esfera civil, administrativa ou penal, de forma proporcional, e também você pode pagar indenização por dano moral, material e à imagem, de forma individual ou os 3 ao mesmo tempo. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, ainda sobre a liberdade. Vamos falar aqui agora da denúncia anônima. Pessoal, olha só, ela não viola a vedação do anonimato. Ah, professor, mas você falou agora há pouco que na liberdade de opinião eu não posso usar o anonimato, verdade. E a denúncia anônima, pode? Pode. Pessoal, não tem problema nenhum. Pessoal, a denúncia anônima, ela não vai iniciar nenhum tipo de processo. A denúncia anônima não vai iniciar nenhum tipo de inquérito, tá bom? Ela é só uma denúncia para que a autoridade policial faça uma pequena averiguação no que foi feito, tá? Mas ele não vai iniciar praticamente nada. Por isso que ela não viola a vedação do anonimato. Então aqui, ó, o que a denúncia anônima não gera? Ela não gera prisão e nem instauração de um processo e muito menos um inquérito contra a pessoa. Pessoal, a questão de processo e inquérito a gente vê muito na aula de direito processual penal, tá bom? Em breve teremos aqui no canal também, tá? Então é mais ou menos assim. O inquérito é a investigação. Tá? A polícia faz a investigação, abre um inquérito policial contra a pessoa. Esse inquérito, depois, é que ele vai gerar o processo. Então, primeiro é o inquérito, depois vem o processo. A denúncia anônima não gera o inquérito e não gera processo e muito menos a prisão de ninguém. Tá bom? Vamos lá. O que gera a denúncia anônima? Ela gera apenas a investigação do fato, seja na esfera administrativa, civil ou penal. Pessoal, quando a gente fala aqui investigação, não vão confundir investigação com inquérito, pessoal, por favor. A polícia vai lá dar uma pequena olhada e ver se essa denúncia procede. Se a denúncia procede, aí vai ser feitas as outras formalidades. Se a denúncia não procede, não vai ser feito nada. Só olhou, falou, não tem nada aqui não, vamos embora. E acabou-se. Tá bom? Tranquilo. Continuando aqui. Inconstitucionalidade da exigência de diploma de jornalista. Olha só que interessante. O pessoal que se formou em jornalismo deve ter adorado isso aqui, adorado entre aspas, né? O que o STF decidiu, pessoal? Decidiu o seguinte: para você ser jornalista, ou seja, repórter, algo assim do tipo, não precisa mais ter o diploma de nível superior em jornalismo, tá bom? Não é mais necessário. Agora, cargos específicos que exigem esse diploma, aí sim, tipo chefe de redação, redator, essa galera assim que realmente tem que ter um conhecimento específico da área, tá bom? Então, para você ser repórter, para você ser jornalista, não é mais obrigatório ter o diploma de jornalista, tudo bem? Então, ó, segundo o STF, essa exigência viola o exercício da liberdade do pensamento. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, se cair na prova, é inconstitucional a exigência de diploma de jornalista? Certo, é inconstitucional, sim, a exigência de diploma de jornalista. Beleza. Continuando aqui, pessoal, liberdade. Liberdade de consciência e de crença. Ótimo tópico, bem interessante também. Então, aqui, pessoal, o Estado é considerado um Estado laico. Turma, muita gente confunde esse termo, laico, tá bom? Laico não quer dizer, ele quer dizer que o Estado não tem uma religião definida, tá bom? Ou seja, nós aqui no Brasil não temos uma religião oficial, tá bom? Ah, você quer dizer que o Brasil não é católico? Não, o Estado em si não é católico, não. O Estado é laico, ele não tem uma religião oficial. Então, a gente não é católico, o Estado não é católico, o Estado não é evangélico, o Estado não é umbandista, o Estado não é espírita, o Estado não é ateu, não tem nada com nada. O Estado, ele é laico, tá bom? Vamos lá.
é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então aqui, pessoal, no nosso país é permitido exercer qualquer tipo de religião, tá bom? Ah, professor, quer dizer, no Brasil eu posso ser católico? Pode. Evangélico? Pode. Ubandista? Pode. Espírita? Pode. Muçulmano? Pode. Professor, eu posso ser ateu? Pode. Professor, eu posso ser satanista? Pode também, não tem nenhum problema, pessoal. Aqui é aceito tudo e é inviolável. Se você acredita em alguma coisa e alguém for preconceituoso com você ou usar isso para te prejudicar, ele vai ser condenado em alguma coisa, tudo bem? Então aqui é inviolável a liberdade de consciência e de crença, tranquilo? Vamos lá. É livre os exercícios de cultos religiosos. Então aqui, professor, quer dizer que eu posso fazer minha missa, meu culto sem ser importunado? Exatamente. Ninguém pode importunar o seu culto. Lógico, desde que você também não atrapalhe a vida das outras pessoas, tá bom? Isso aí é lógico, tá bom? Então vamos lá. A proteção aos locais de culto e suas liturgias é garantida na forma da lei. Então, pessoal, assim, se você tem a brilhante ideia de invadir uma missa ou um culto religioso ou qualquer coisa do tipo para atrapalhar, para fazer algum tipo de protesto, você pode pegar uma penalidade por conta disso, pessoal. Porque a proteção aos locais de culto e suas liturgias é garantida na forma da lei. Então, assim, o púlpito do pastor que ele fica lá falando, ou onde o padre aplica o seu sermão e assim por diante, aqueles locais ali, pessoal, são invioláveis, tá certo? Então, vamos lá. Que interessante. Não é permitido usar uma liturgia de um culto religioso para cometer crimes. Professor, minha religião diz o seguinte, na minha liturgia, que eu tenho que pegar uma criança, enfiar uma faca nela e cortar de ponta a ponta ela, porque minha religião diz que eu tenho que fazer isso. Opa. Muito cuidado nessa hora, tá? Não pode usar a liturgia de um culto para cometer crimes, tá bom? Então, mesmo que seja a sua religião fazer isso, não vai ser permitido aqui no nosso país, tá? Tá vendo, pessoal? Não é uma liberdade totalmente absoluta, tem certos limites, tá bom? Professor, minha religião fala que eu tenho que pegar um vinho, botar no cálice, levantar para cima, beber um vinho e comer um pedacinho de pão. Tranquilo, não é crime beber vinho e comer pão. Agora, pegar uma pessoa, um ser vivo e matar ali, poxa, aí é demais, né? Tranquilo até aqui. A assistência religiosa em locais civis ou militares de internação coletiva é assegurada na forma da lei. Então, pessoal, olha só que interessante. Em quartéis ou em outros locais assim de internação coletiva, como, digamos, quartéis, hospitais, algumas escolas também, alguns institutos, é permitida assistência religiosa. Tipo, se você for um quartel, tem lá uma pequena capela para a pessoa fazer alguma oração. Nos hospitais também tem um localzinho ali para você fazer uma oração, tá? Então, isso aqui é assegurado na forma da lei. Então, assistência religiosa em locais civis é permitida em local civil e também militares, tá? Civis ou militares, internação coletiva é assegurada na forma da lei. Por isso, pessoal, também que existem escolas religiosas, como, por exemplo, o Colégio Adventista, por exemplo, e assim por diante. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui é bom demais. Símbolos e feriados religiosos nas repartições públicas, segundo o STF, são símbolos culturais. O professor diz que o Estado é laico. Tá, mas eu fui no tribunal uma vez, está lá um crucifixo deste tamanho ali atrás do juiz. E agora? Olha só que interessante. O STF decidiu o seguinte: esses cruzes, símbolos religiosos, são heranças de Portugal, tá bom? De Portugal, quando fomos descobertos. Então, nesse caso, eles são considerados como símbolos culturais e não como símbolos religiosos nas repartições públicas. Tudo bem? Então, pode utilizar? Pode sim, mas desde que sejam como símbolos culturais. Tá certo? Tranquilo. Próxima liberdade. Vamos falar de qual? Escusa de consciência. Ih, rapaz, isso aqui nego se enrola e é tão facilzinho, pessoal, tão simplesinho. Olha só, o que fala aqui no inciso 8º? Diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí você fala assim, entendi nada. É normal, esse texto aí ele é meio tenebroso, meio obscuro. Vamos clarear ele aqui, tá certo? Pessoal, aqui é o seguinte, olha só. Vamos dividir aqui em partes.
o Estado não pode impor uma obrigação ao indivíduo caso isso fira a sua crença religiosa ou filosófica. Então, tipo assim, imagine que o Brasil entrou em guerra. Um exemplo bobo. Olha, o Brasil entrou em guerra. E a sua religião não permite que você pegue em armas e menos ainda que você mate alguém. Sua religião não permite. E o Brasil está convocando você. Aí você vai lá no quartel e fala, olha, a minha religião não permite que eu pegue em armas, que eu mate, que eu vá em guerra e eu não vou entrar em guerra. Beleza. Olha essa primeira parte bem aqui, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Quer dizer que, professor, que se eu entrar com essa conversa eu não vou sofrer nada? Não, você não vai sofrer nenhum tipo de penalidade. Agora vem a segunda parte. O indivíduo pode se negar a cumprir a obrigação imposta pelo Estado se invocar a crença religiosa ou filosófica, sem sofrer nenhuma punição. Porém, não é absoluta. Aí é que vem a segunda parte da brincadeira. Ah, professor, o Brasil entrou em guerra, minha religião, eu sou pacifista, não pego em armas e eu não vou para a guerra. Beleza, você não vai para a guerra. Só que vai ser dada para você uma prestação alternativa. Tipo, você não vai para a guerra? Não, tá bom. Mas você não vai ficar sem fazer nada não. Você vai lavar o tanque, você vai ficar na cozinha. Se você entende um pouco de saúde, você vai cuidar dos feridos. Aí você fala assim, mas eu não quero participar disso não. Opa, agora você vai sofrer a penalidade. Pessoal, é o seguinte, você não é obrigado você não vai sofrer nenhum tipo de punição e não é obrigado a fazer alguma coisa que fira a sua crença religiosa ou filosófica. Agora, você não pode se eximir de uma segunda obrigação que vai ser te dado. Se você não quiser fazer a outra obrigação que foi dado, aí você vai sofrer uma penalidade. Nesse caso a penalidade pessoal, o quê? Você preso? Você fuzilado? Não. Perda dos direitos políticos. É isso que vai acontecer com você. E o que diabo é a perda dos direitos políticos, professor? Você vai ficar sem título de eleitor. Você fala assim, oxe, só isso? Só isso. Só que em compensação, sem um título, sem os seus direitos políticos, você não vai poder abrir conta em banco, você não vai poder entrar na faculdade, você não vai poder assumir seu concurso público. Olha só, você vai ser praticamente um morto-vivo. E, professor, eu me recusei à segunda hipótese e perdi os direitos. E agora, o que é que eu faço? Vai lá e fala, olha, eu pensei bem e quero lavar o tanque. Aí ele fala assim, vai lavar? Pois tá bom, lava e tá aqui os seus direitos políticos de volta. Tá bom? Então, pessoal, essa perda também não é absoluta. Você pode reverter essa situação tranquilamente, tá bom? Eu vi uma questão muito boa na prova da Polícia Rodoviária Federal, que falou o seguinte, com relação ao voto, né? Que o voto, a gente sabe que o voto ele é obrigatório. Mas ele é obrigatório, mas se eu não quiser votar, eu vou sofrer alguma penalidade? Olha, se você não votar, você pode sofrer sim alguma penalidade. Que no caso é aquela multa absurda de R$ 3,50, eu acho que você paga por você não ter votado. Mas isso é uma penalidade? Sim, pessoal, é uma penalidade. Tá bom? Então, por exemplo, o voto é obrigatório, mas isso fere a tua crença religiosa, a tua crença filosófica. Aí você não vota. Aí, no caso, eles vão te dar uma prestação alternativa. Qual é a prestação alternativa? Justificar o voto. Mas eu não justifiquei. Aí você vai pagar a pena, que no caso, R$ 3,50. Se eu não pagar essa pena, aí você vai perda dos direitos políticos. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Se o indivíduo invocar a crença religiosa ou filosófica para eximir-se da obrigação, o Estado pode fixar uma obrigação alternativa e, caso o indivíduo não a cumpra, ocorrerá o quê, pessoal? Perda dos direitos políticos. A banca vai falar qualquer coisa. Suspensão de direitos políticos. A pessoa vai ser presa. Não, pessoal, vai ser só a perda dos direitos políticos. Tranquilo? Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas é compatível com a liberdade de pensamento. Professor, peraí. Mas e aquele crime que a pessoa está fazendo apologia às drogas? Pessoal, apologia à droga é uma coisa. Defesa da legalização das drogas é outra totalmente diferente. São duas coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, a famosa marcha da maconha, pessoal, não tem problema nenhum. Se você quiser participar, pode participar, tá bom? Tá parada pela liberdade de pensamento. Se você usa também, problema seu, não tem problema nenhum, tá? Fica a seu critério, tá bom?
Então, pessoal, tá tranquilo essa parte aqui, beleza? Então, cuidado com a excusa de consciência, pessoal. Então, se tem uma obrigação legal, e essa obrigação legal fere a tua crença religiosa, a tua convicção filosófica, você não é obrigado, você não faz aquilo e você não vai sofrer nenhuma penalidade. Como você não fez a primeira, eles vão te dar uma segunda opção, uma pena alternativa. Se você não cumprir essa segunda opção, aí você vai sofrer a punição. Qual é a punição? Perda dos direitos políticos. Só isso, tranquilo. Tá bom? Inclusive tem um filme muito bom falando disso aqui, é um filme americano que retrata bem isso aqui. O nome do filme é Até o Último Homem. Dá uma assistida depois, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, ainda sobre a liberdade. Vamos falar agora da liberdade de locomoção. Interessante também, pessoal, interessante. É livre a locomoção no nosso território, mas em tempo de paz, tá bom? Pessoal, é muito comum, principalmente a dona SESP, não, agora é SEBRASP, né? A dona SEBRASP vinha com a questão falando assim, é livre a locomoção em nosso território nacional, ponto. Aí o mané vai lá e fala, tá certo, não, tá errado. Pessoal, a locomoção é livre, mas somente no tempo de paz. Não é a qualquer tempo, é somente no tempo de paz. Tempos de guerra, tempos de catástrofe excepcional, não é livre a locomoção, não, senhor. Professor, eu quero um exemplo disso. A pandemia. Olha só que exemplo melhor do que a pandemia que estamos passando. Tudo bem? Então a locomoção é livre? Sim, mas somente no tempo de paz. Tá? Tem que ter essa opção, tempo de paz. Se não tiver isso, está errada a questão. Tá bom? Vamos lá. Mesmo em tempos de paz, a liberdade de locomoção pode ser restringida na hipótese de quê, pessoal? Flagrante delito ou decisão judicial. Tem até a exceção da exceção. Então, tipo, estamos em tempo de paz. Posso locomover à vontade? Pode. Só que, se você for pego em flagrante delito, tu vai ter tua liberdade cerceada. Professor, estou aqui em tempo de paz me locomovendo, saiu uma decisão na justiça que eu vou ser preso. Você vai ser preso sim. Decisão judicial também abarca isso. Tá certo? Então, é restrita a locomoção quando o Estado estiver em estado de defesa ou estado de sítio. Pessoal, aqui a gente vai ver mais na frente um pouquinho, com mais detalhes, o que é o estado de defesa ou estado de sítio, tá bom? Só dando uma palhinha, o mais grave aqui é estado de sítio, tá? Se entrou em estado de sítio, aqui o negócio ficou sério, tá? Estado de defesa é até um pouco complicado, mas estado de sítio, rapaz, aqui a treta ficou séria, tá bom? Então, vamos lá. Então, restrita a locomoção quando o Estado estiver em estado de defesa ou estado de sítio. Esse direito garante ao indivíduo entrar e sair do país com seus bens na forma da lei. Professor, como assim? Olha como é interessante. Vamos supor que você passou num concurso. Ei, beleza, passei num concurso, estou ganhando bem? Tá. Vida mudada também? Ei, coisa boa. Beleza, aí você vai fazer o seguinte, professor, estou ganhando bem, o que eu vou fazer? Um tour no estrangeiro. Opa, onde você vai? Paraguai. Aí lá você vai comprar guamba, tá? Você vai comprar um monte de porcaria lá que é bem mais barato. Você vai vir de lá com videogame, pneu de carro, uma porrada de coisa. Aí você vai entrar no Brasil, aí você vai passar pela Ponte da Amizade. Chegando lá, o fiscal para, opa, encosta aqui, vamos ver, imposto. Aí você fala assim, peraí, isso aqui é meu, eu comprei, eu posso entrar e sair com as minhas coisas do país a hora que eu quiser. Exato, você pode entrar e sair com suas coisas, mas na forma da lei. Não é de qualquer jeito, não, pessoal, que você pode entrar com mercadoria no Brasil, tá bom? E muito menos sair com mercadoria do Brasil assim de qualquer jeito. Tem que ser sempre na forma da lei, ok? Eu sei agora o que é que eu faço? Eu pago um impostozinho e tá tudo tranquilo. Se eu não pagar o imposto, só a mercadoria vai ficar lá nos depósitos da Receita Federal e vai ser leiloada futuramente, tá bom? Vamos lá. Caso a liberdade de locomoção for restringida por ilegalidade ou abuso de poder, usa-se o remédio constitucional habeas corpus. Pessoal, aula futura, tá bom? O habeas corpus é aquele remédio constitucional que evita de você ser preso por ilegalidade ou abuso de poder. Então, se o seu direito de locomoção foi ferido por uma ilegalidade ou abuso de poder, então você automaticamente entra com o famoso habeas corpus, tá? Mas na frente vamos ver com mais detalhes um assunto só sobre habeas corpus. Tranquilo? Continuando aqui, pessoal, ainda a liberdade. Liberdade de reunião, interessante. Vamos lá, pessoal. A reunião decorre do pluralismo político, pluralidade de ideias, tranquilo.
é considerado um direito meio, sendo que o direito fim é a liberdade de expressão do pensamento. Então, as pessoas se reúnem para tomar decisões, então, por isso que ele é um direito meio. No estado de defesa, pessoal, cuidado com isso aqui. Lembra, tem o estado de defesa e o estado de sítio. Qual é o mais grave? Sítio. Então, aqui, ó, no estado de defesa, ocorre a restrição dessa liberdade. Já no estado de sítio, ocorre o quê? Suspensão da liberdade. Olha, já viram que é questão de prova, né? A banca só fala, no estado de defesa é suspenso, o estado de sítio é restrito. Não, está errado. No estado de defesa ocorre a restrição e no estado de sítio, suspensão. Professor, como é que eu não faço para confundir? Olha que fácil. Sítio começa com que letra? S. Suspensão começa com que letra? S também. Então decora, sítio, suspensão, S, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Requisitos. Quais são os requisitos para eu poder fazer uma reunião? Primeiro requisito tem que ser uma reunião pacífica. É lógico, né? Reunião pacífica. Sem armas. Ah, mas a minha reunião é dos colecionadores de armas. Oh, peraí, né, pessoal? Sem armas aqui no caso é a pessoa que vai armada para uma reunião para fazer alguma bobagem. Não tem nada a ver com a pessoa fazer uma reunião sobre colecionadores de armas. Isso aí é totalmente outra conversa, tá bom? Então não pode ir armado para a reunião. Tem que ser em locais abertos ao público, tá bom? Locais abertos ao público. Não precisa de autorização, não precisa de autorização. Necessário o aviso prévio. Pessoal, olha só, cuidado. Ele não precisa de autorização. Ah, professor, a minha igreja, a gente vai fazer um culto no meio da rua. Tenho que ir em algum local pegar autorização? Não precisa de autorização, não é necessário. Você apenas vai fazer o quê? O aviso prévio. Por que eu tenho que avisar as autoridades? Porque vai que esteja marcado para o mesmo horário, mesmo dia, uma outra reunião. E pode haver conflitos, tá bom? Mas o aviso prévio é necessário? Sim. No texto constitucional, sim, o aviso prévio é necessário. Aí lá vem o STF. O que o STF diz? Segundo o STF, não é mais necessário aviso prévio. Pronto. Aí você fala, agora ferrou. A Constituição fala que tem que avisar. O STF fala que não tem que avisar. E agora o que eu marco na prova? Fácil. Se a prova falar de acordo com a Constituição, não precisa de aviso prévio. Se a prova não tocar em nada a ver com a Constituição, não falou nada sobre a Constituição, aí você vai de acordo com o que o STF fala. Tipo assim, de acordo com o texto constitucional, é necessário aviso prévio para uma reunião? Sim. Beleza. Aí como pode vir também uma outra questão? Não é mais necessário o aviso prévio nas reuniões que serão realizadas. Tá certo. Observe que na segunda parte que eu falei, eu não toquei em nada da Constituição. Eu só falei que não é mais necessário aviso prévio. E tá certo também. Tudo bem? Agora, se falar assim, segundo a Constituição, não é mais necessário aviso prévio. Tá errado. Porque segundo a Constituição, tem que ter o aviso prévio sim. Então, isso aqui, na minha opinião, vai dar um problema, vai dar recurso em prova. Que, sinceramente, isso aqui na minha opinião, foi uma besteira que o STF fez. Tá? Mas, beleza, vamos lá, segue o baile e é assim que a gente tem que aprender mesmo, tá bom? Então, de acordo com a Constituição, tem que ter aviso. Segundo o STF, não precisa mais de aviso, tá bom? Vamos lá. E esse aviso, como eu falei agora há pouco, é para não frustrar outra reunião convocada no mesmo local. Então, se já tiver uma reunião agendada ali naquele local, naquele horário, você não vai poder fazer ali, porque já tem uma na sua frente, é lógico. Tá bom? Direito de quem chegou primeiro. Aí você vai ter que marcar outro dia, uma outra hora e assim por diante. Beleza? Tranquilo. Eu sei, mas essa liberdade é grande. Eu sei, eu falei, eu avisei, é grande. Vamos lá. Liberdade de associação. É permitida a liberdade de associação para fins lícitos, tá bom? Ah, professor, vou montar aqui uma associação. Posso montar? Pode. Qualquer assunto? Qualquer assunto não. Tem que ser sobre fins lícitos, tá bom? Vamos lá. Vedado a de caráter paramilitar. Professor, que diabo é paramilitar? Aqui vamos imaginar o seguinte, uma forma simples e rápida. Pessoal, paramilitar é milícia, tá bom? Então é poder paralelo, milícia. Então não pode ter uma associação de milicianos, tá bom? A criação de associação e as cooperativas na forma da lei não precisa de autorização, tá bom? Ah, professor, quer dizer que eu posso fazer uma associação ou cooperativa sem autorização? Sim, não precisa de autorização.
Mas o registro, esse sim é obrigatório, né? O famoso CNPJ. Ah, quer dizer que eu vou lá, registro e acabou? Precisa pegar autorização com ninguém? Não, não precisa, tá bom? Então vamos lá. É vedada a intervenção do Estado em seu funcionamento. Criei uma associação, aí o Estado fala o seguinte, olha, o presidente vai ser essa pessoa que eu estou indicando. Opa. O Estado não pode intervir dentro do funcionamento da associação, tá bom? Só as pessoas internas que vão decidir alguma coisa. O Estado não pode fazer nada dentro do funcionamento da associação, tá bom? Suas atividades só poderão ser suspensas por ordem judicial. Pessoal, a suspensão é caráter temporário. Então, vamos supor, a associação está fazendo alguma coisa errada, aí a justiça entra na parada e fala, olha, vamos suspender aqui temporariamente para as investigações. Vai ser suspenso? Vai ser suspenso, mas somente por ordem judicial. E a suspensão é caráter temporário. Agora aqui é mais sério, só poderá ser dissolvido por ordem judicial e essa é transitada em julgado. Pessoal, ordem judicial transitada em julgado é quando não cabe mais recursos. Turma, a dissolução é a coisa mais séria que a suspensão. A suspensão é temporária, a dissolução é definitiva, é quando a associação deixa de existir, tá bom? Então, quando ela for dissolvida, quando ela for praticamente extinta, mas ela só pode ser dissolvida, só pode ser extinta depois de também ordem judicial. Mas não é qualquer ordem judicial, é uma ordem judicial transitada em julgada, tá bom? Já a suspensão, uma mera ordem judicial já resolve, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Você passou num concurso, está lá na sua entidade pública, no órgão público, aí alguém fala assim, olha, temos nosso sindicato aqui, você é obrigado a se filiar. Opa, ninguém é obrigado a se filiar. Ah, você se filiou, não pode sair mais. Muito menos você é obrigado a ficar afiliado tanto que você quiser. Se você quiser entrar hoje e sair hoje, tudo bem, não tem nenhum problema. Ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado, tá bom? As entidades associativas autorizadas têm liberdade para representar seus associados judicial ou extrajudicial, no caso na esfera administrativa. Então, pessoal, é o seguinte, as associações, se elas estiverem autorizadas, elas podem representar sim os seus associados. Tá? Ah, você faz parte da associação e você quer entrar na justiça contra alguém. Tá? A associação pode fazer isso no seu lugar? Pode. Ela estando o quê? Autorizada. Tudo bem? Tranquilo. Continuando aqui, pessoal, liberdade. Vamos aqui a nossa liberdade profissional. É livre o exercício de trabalho ou profissão, atendida às qualificações que a lei estabelecer. Exemplo. Seu sonho é ser médico, mas você nunca passou no vestibular. Você pode chegar no hospital com um jaleco branco, uma malinha, falando assim, ah, eu sou o doutor fulano de tal, quero trabalhar aqui. Não, pessoal, você não pode fazer isso. Ah, mas é livre o exercício de trabalho ou profissão. Certo, é livre, mas desde que seja o quê? Atendida às qualificações que a lei estabelecer. É livre, mas você tem que ter qualificação para isso, tá bom? Tranquilo? Beleza, lógico, né, pessoal? Até é simples isso aqui. Segundo o STF, a inscrição de determinada atividade em conselho de fiscalização só é possível se a atividade possuir potencial lesivo, sendo que esse potencial lesivo não existe na profissão de músico. Portanto, a inscrição de músico em conselho de fiscalização é inconstitucional. Pessoal, é o seguinte, ó, se você é enfermeiro, você paga o famoso, meu nome, rapaz, que você faz, você paga lá o seu conselho, acho que é o CREA, né? Conselho Regional de Enfermagem. Se você é médico, você tem o CRM, né? Esses conselhos de fiscalização, né? Esse eu não conheço muito bem, mas é nesse rumo aí. Então, o que acontece? Se a sua profissão não possui nenhum potencial lesivo, ou seja, se a sua profissão não vai causar risco de morte para ninguém, então não é obrigado você se manter filiado a um conselho de fiscalização, pessoal, não é obrigado. Antigamente, o músico ele era obrigado a estar filiado no conselho de fiscalização. Olha que coisa. Ah, professor, mas a profissão de músico não causa nenhum dano. Pois é. Então, nesse caso, o STF acertou, na minha opinião. Se a sua profissão não causa nenhum potencial lesivo, então não é obrigatório que você esteja filiado a um conselho de fiscalização, tá? Que no caso é o que aconteceu com a profissão de músico. Vamos supor, pessoal, o médico erra alguma coisa, olha o problema que isso pode dar. O engenheiro erra algum cálculo, olha o prédio caindo na cabeça da pessoa.
Ah, o músico cometeu um erro, poxa, o que vai acontecer? Ele vai desafinar uma nota, não tem, ele vai errar uma nota, então não tem risco nenhum, tá bom? Então, nesse caso, como não tem potencial lesivo, então não é obrigatório ele se filiar a um conselho de fiscalização, tá bom? Continuando aqui, pessoal, agora sim, vamos falar agora da igualdade, tá bom? Ó, liberdade acabou, agora é a igualdade. Já vimos a vida, liberdade. Vamos para o terceiro agora, né, que é a igualdade. Também chamado de isonomia, tá bom? Pessoal, aqui é curtinho, tá? A igualdade ele é mais curtinho um pouco. Então vamos lá. Pessoal, a igualdade ele é um direito de segunda geração. Pessoal, lembrando, ó, liberdade, primeira, igualdade, segunda geração, tá? Aqui, pessoal, ela garante a igualdade de todos. Então aqui todos somos iguais perante a lei. Vamos ver com mais detalhes um pouquinho isso, tá bom? Ó, porém temos alguns detalhes que devemos observar. Pessoal, temos a igualdade formal e temos a igualdade material e temos a igualdade nos concursos públicos. Temos 3 tipos de igualdade que vamos estudar, tá bom? Vamos lá. Vamos trabalhar a nossa igualdade formal. Pessoal, aqui é o seguinte, é quando se refere à lei. Pessoal, quando a gente fala de igualdade formal, quando você vê o termo formal, bota na cabeça de você o seguinte, toda vez que tem um termo formal, é a igualdade que está no papel, tá? O que está escrito na lei. A lei fala o seguinte, todos somos iguais perante a lei? Somos. Então isso é uma igualdade formal, porque está escrito no papel, tá bom? Só que olha só, ela possui dois desdobramentos. Temos a igualdade formal na lei e temos a igualdade formal perante a lei. Na lei é o seguinte, é o que garante que o legislador, ao criar leis, faça com que ela seja destinada a todos de maneira igual, sem nenhuma restrição. Então aqui no seguinte, no papel, na lei, todos somos iguais, tá? Na lei, tranquilo? Então ela é aplicada de igual para todo mundo. Só que temos também a nossa igualdade formal perante a lei. Aqui no caso fala o seguinte, norteia a aplicação da lei na esfera da administração pública e do poder judiciário, ou seja, na aplicação igual para todos da lei, tá bom? Então aqui no caso é o seguinte, na lei no caso, quando a lei é destinada a todos, e perante a lei, quando a lei é aplicada a todos, tá bom? Então não esqueça, temos a igualdade formal na lei e a igualdade formal perante a lei, tranquilo? Vamos lá. Continuando, temos a nossa igualdade material, quando se refere à igualdade no mundo dos fatos, no mundo real, visando um equilíbrio entre as partes. Pessoal, olha só, na igualdade formal é o que está escrito no papel. Na igualdade material é o nosso mundo real, como é que é feito aqui. Então, se você pensar bem direitinho, pessoal, é o seguinte, todos somos iguais assim de fé e fato aqui na lei, homens e mulheres? Não, aí que está o negócio. Temos aqui, pessoal, algumas desigualdades que são permitidas, que no caso são as igualdades no mundo dos fatos. Por exemplo, serviço militar obrigatório. Obrigatório para quem? Para homem. Licença maternidade de 6 meses, para quem é que tem esse direito? Mulher. Então, pessoal, assim, alguns benefícios são dados às mulheres, porque se for de igual para igual com os homens, elas vão ficar prejudicadas. Então, tem que ter essa pequena desigualdade. Isso é a nossa igualdade material, que é a igualdade no mundo real, no mundo dos fatos, tá bom? Vamos lá. Então, temos aqui, pessoal, as ações afirmativas ou discriminação positiva. Eu duvido se uma pessoa que não estuda, se cai o negócio bem aqui, ó, discriminação positiva. Se falar que isso aqui é uma coisa boa, a pessoa vai falar, não, isso aqui é errado, não pode. Olha aí, tá vendo? Porque a pessoa logo associa discriminação a uma coisa ruim. Cuidado, pessoal. Discriminação positiva é coisa boa, tá bom? Então vamos lá, ó. São atividades do poder público com o objetivo de trazer igualdade entre as pessoas. Então, pessoal, é o seguinte, as ações afirmativas ou discriminações positivas são formas de o Estado fazer com que as pessoas fiquem iguais na medida das suas desigualdades. Então, se tratar todo mundo ao pé da letra de igual para igual, alguém vai ficar prejudicado nessa brincadeira, tá bom? Por isso nós temos aqui, pessoal, as cotas raciais, tá bom? Então, as cotas raciais, elas são de caráter temporário, claro, e elas têm o objetivo de fazer com que as pessoas negras, pardas ou indígenas ou outra coisa assim do tipo,
elas têm acesso mais facilitado a algumas coisas, para causar aquele equilíbrio. Porque se você perceber direitinho, pessoal, as pessoas elas sempre foram discriminadas e podem ter uma desvantagem em relação às outras. Então, se ficar de igual para igual, elas vão sair prejudicadas. Então, tem que ter ali uma ação afirmativa, uma discriminação positiva para poder ajudar essas pessoas a ficar de pé de igualdade com os outros. Tá bom? Mesma coisa acontece com a Lei Maria da Penha, que visa a proteção da mulher, tá bom? A Lei Maria da Penha é aplicada à mulher. E outra, em violência doméstica, tá bom? Violência doméstica ou violência familiar, tá? Direito penal, mais na frente um pouco. Vamos lá. Pessoal, e essas ações afirmativas ou discriminações positivas precisam ser o quê? Temporárias. Ou seja, atuam até o momento que cessa a desigualdade. Então, pessoal, as cotas raciais uma hora vai acabar, tá bom? Elas são temporárias. Tranquilo? Beleza. Vamos aqui agora à igualdade nos concursos públicos. Interessante também isso aqui, pessoal. Ó, quando se refere à igualdade no mundo dos fatos, no mundo real, visando o equilíbrio entre as partes também. Então, vamos aqui, ó. Pode haver critérios para o acesso aos concursos sem violar a igualdade, desde que existam alguns requisitos. Então, pessoal, é o seguinte, alguns tipos de concurso, principalmente na área de segurança pública, exigem testes físicos. Outros concursos não têm teste físico. Outros concursos têm digitação, outros não têm. Alguns têm prova oral, outros não têm. Então, esses critérios de desigualdade, alguns concursos, são necessários para a profissão, pessoal. Tipo, a área de segurança pública, por exemplo, você que quer ser um policial militar, policial civil, policial federal, rodoviário federal, então tem que ter o teste físico. E também tem que ter aqueles critérios de altura, né? A pessoa tem que ter tal altura mínima para poder exercer o cargo público. Pensa, um policial de 1,5 m de altura, aí pega uma arma e fala, parado vagabundo, mão na cabeça. Poxa, peraí, não dá, pessoal. Então, por isso tem que ter aquela alturinha mínima ali para a pessoa ter mesmo um pouco de porte, né? Vamos dizer assim, um porte de estatura para exercer algumas funções. Então, esses critérios são permitidos no concurso público? São, mas olha só, pessoal, tem que ter requisitos, não é de qualquer jeito, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, tem que estar de acordo com a lei. É lógico, pessoal, então não posso botar critérios que estejam em desacordo com a lei, critérios que tenham a menor possibilidade. Eu quero um exemplo interessante, foi o seguinte, um concurso de gari no Rio de Janeiro, há um tempo, já faz tempo isso aí já, que exigiu que os garis tivessem todos os dentes na boca. Pelo amor de Deus, pra que o cara tem que ter todos os dentes da boca? O cara vai carregar a sacola com os dentes, com a boca? Não faz o menor sentido, tá bom? Vamos lá. E ser exigência necessária ao cargo. Então, outra coisa, esses critérios têm que ser de acordo com a exigência ao cargo. Então, digamos, o exemplo do policial tem que ter pelo menos assim 1,60 m ou 1,65 m no mínimo. Tem que ser necessário, pessoal, para não ficar uma coisa ridícula, né? Vamos dizer assim. Então, esses critérios têm que ser exigência necessária ao cargo. Teve um concurso, já faz um tempo também, se não me engano, foi Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Eu não lembro assim muito bem ao certo, mas parece que deu um rolo uma vez esse concurso, porque parece que estava lá um exame para as mulheres, dava a entender que era um exame de virgindade, pessoal. Ficou assim meio nebuloso. Aí, poxa, já imaginou ser necessário ao cargo que a policial seja virgem? Poxa, ia entrar bem pouquinha, né? Ia entrar pouca mulher nessa brincadeira. Tá bom? Então, se não for exigência necessária ao cargo, não faz o menor sentido ter esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, finalizamos aqui essa parte da igualdade, é só isso mesmo, é pouquinha coisa, tá bom? Nos direitos individuais e coletivos, direitos e garantias fundamentais, nós vimos direitos individuais e coletivos. Dentro dele temos qual? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Desses 5 vimos 3, né? Foi a vida, a liberdade e a igualdade, tá bom? Então, no próximo bloco, a gente vai ver os outros 2 para finalizar a parte de direitos e garantias individuais e coletivos, tá bom? Aí depois em direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Como eu falei, pessoal, é um tópico longo, grande, mas bem fácil de estudar e bem interessante também, tá bom? E cai muita questão sobre isso aqui, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu pedi para vocês, ó, curta,
inscreva-se, compartilhe o nosso canal, dá essa força aqui para a gente, pessoal, para a gente continuar oferecendo videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? Então, pessoal, esse bloco a gente finaliza agora, tá? Então, agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui, tá? Então, pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço, não desiste do seu sonho, vai dar certo, pessoal, estuda, faça tudo direitinho, muita questão, muita leitura de texto de lei, veja as videoaulas tanto que vocês quiserem, que está liberado para vocês, podem assistir à vontade, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui eu faço de coração para ajudar quem quer passar no concurso público, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!